Tá gravando. Tá aí, gravando. Certo. Boa noite. Eu me chamo Luísa Pontes, sou professora, sou pesquisadora, atriz, diretora teatral. E dando continuidade ao curso, né, oficinas sobre as principais peças teatrais e roteiro, né, e romances do Plínio Marcos, que foram adaptados para o cinema, e depois a gente vai conectar com a oficina de scriptbook. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 2, que nós vamos justamente focar a primeira peça que o Plínio Marcos escreveu, que foi em 1959, né, que foi a peça Barrela. E anos depois essa peça iria ser adaptada para o cinema, né? Então hoje nós estamos aqui com o professor, filósofo, historiador, professor Nonato Nogueira. Nós, enquanto escritores, também fazemos parte da Resistência Mandacaru e também da Academia Antônio Bezerra. Então, Nonato, seja muito bem-vindo, boa noite. E assim, como é que vai ser esse nosso bate-papo, dessa nossa pesquisa? Nonato vai fazer uma contextualização dos principais acontecimentos que se destacaram na década de 50, e eu vou tentar analisar aqui também o que foi essa peça Barrela, a importância dessa peça. Barrela não só para o teatro, para as artes de um modo geral, né? Então, recentemente, o Plínio, ele está sendo revisitado, né? Ele nasceu em 1935, então comemorou os 75 anos de vida dele, né? Então, a gente tem a honra de estar realizando essas oficinas, também como uma forma de homenagear a dramaturgia do Plínio Marcos. Então, Nonato, palavra com você. A gente vai conversando, trocando algumas ideias aqui. Seja Então, muito tá, bem-vindo. então tá certo. Então, boa noite. Então vamos iniciar o governo de Juscelino Kubitschek. O governo de JK, ele vai ocorrer no período de 1956 até 1961. Tá? São 5 anos de governo, e esse contexto coincidiu com um período de otimismo e euforia que jamais foi visto na sociedade brasileira. Tá? Então, o lema, né, do governo de JK era o quê? 50 anos em 5. É tanto que ele investiu pesado na questão do desenvolvimento econômico do país. Então, apoiado em uma visão de modernidade industrializante, o presidente, né, que prometia 50 anos em 5, né, durante seu mandato, ele resolveu modernizar o país, né, tanto que na década de 50, escadas rolantes puderam ser vistas, elevadores com músicas ambientes, televisores, rádio de pilha, lambretas e automóveis que formavam o símbolo de uma geração inebriada com o conforto da vida moderna. No contexto, né, em que as artes, né, o teatro começou a se desenvolver, nesse mesmo período, o governo JK ele investia na modernidade. Então, o JK e a cultura, né? Tanto que ele é tido como presidente da Bossa Nova. Só que mais na frente a gente vai saber por que é Bossa Nova, né? Agora vamos ver assim inicialmente, né? Esse Bossa Nova seria o gênero musical brasileiro que fundiu elementos do jazz norte-americano ao samba, né? Caracterizado por harmonias dissonantes, o jazz e uma maneira nova de tocar e cantar. Aí vem a história do otimismo, a beleza, a modernidade, símbolo da imagem do governo JK. Aí você vê na imagem aí o JK ao lado de Vinícius de Moraes e outros intelectuais, certo? Que já nesse contexto aí, época da Bossa Nova, né? Alguns Uhum. intelectuais, tipo Carlos Lira, né? O Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, o grande poeta, né? Então, eles se encantaram com a questão da modernidade, né? Quer dizer, a outra coisa interessante é a influência norte-americana, né? Porque quando você pega o jazz, certo? E o próprio a própria bossa nova, quer dizer, seria uma mistura do, de duas tendências, né? Do contexto, e isso é a marca do governo JK, né? Que ele
procurou seguir os passos dos Estados Unidos, tentar modernizar o Brasil, certo? E aproveitou os novos costumes e tradições, certo? E daí investiu nessa modernização do país. Então, o ano de 1958, né, foi o ano em que tudo deu certo para o Brasil. Inclusive, foi o ano em que o Plínio Marcos, né, começou a desenvolver a sua trajetória, né, Dramaturgia. artística, A sua né, dramaturgia. dramaturgia, né? É. Isso. Então, foi o ano em que tudo deu certo. O Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Aí é tanto que, se você for ver as manchetes dos jornais da época, né, era o quê? O povo brasileiro estava encantado com a vitória do país, né? Na Copa, né? Quer dizer, isso mostra que a influência do futebol, né? Na própria questão cultural também do povo brasileiro. E nesse mesmo período, mesmo ano, o João Gilberto lançou Chega de Saudade, né? Que é tido como uma música importante do contexto, né? O disco fundador da chamada Bossa Nova. A própria revista Manchete, né? Que foi uma revista que na época ela marcou a história, né? Apresentou fotos belas da colunata do Palácio da Alvorada, né? Pronta, mostrando que Brasília, em construção, se tornaria mesmo realidade, né? E não mais uma lenda brasileira, que não se confirmaria. Então, a grande obra do JK seria o quê? A construção de Brasília, certo? No período de 5 anos, ele construiu praticamente a nova capital do país, né? E, logicamente, essa obra se deu graças à arquitetura de Oscar Niemeyer, certo? E causava espanto internacional. E no mesmo ano de 1958, o Brasil assistia o Rio Zona Norte, o primeiro filme de Nelson Pereira dos Santos, que inaugurou o cinema novo. Então, o Brasil começava a se industrializar, né, nesse contexto aí. E, no mesmo ano de 1958, Plínio Marcos foi convidado para participar da peça infantil Pluft, Fantasminha, O né? Fantasminha, da Maria Clara Machado. Essa experiência, né, e a influência de Patrícia Galvão despertou nele o desejo de estudar e produzir peças de teatro. Aí comentar alguma coisa aí, Luísa? Não, assim, fazendo uma referência. Antes dele se envolver com a Patrícia e entrar na parte do teatro, ele, na verdade, ele sempre foi um jovem muito curioso, né? E ele queria ser jogador de futebol, né? Só que ele ficou encantado com o circo. Então, o que foi que aconteceu? Já adolescente, dos seus 16 anos, 17, ele começou a fazer pequenas apresentações em circos. E ele faz um palhaço chamado Frajola, né? E era interessante porque ele se encantou. E aí, o que foi, como foi esse encontro com a Pagu, né, com a Patrícia do Amaral? Ele é convidado para substituir um dos atores. E aí ele fica encantado com o teatro. Então, o que ele faz? Ele decide escrever, decide desenvolver essa dramaturgia. Só que, assim, o terreno do teatro era uma coisa muito nova para ele, né? Como foi que ele contextualizou a Barrela? Esse fato da Barrela foi um fato verídico lá na cidade de Santos. Para quem não sabe, o Plínio é santista, né? Ele nasceu em Santos. Santos é uma cidade portuária, né? E aí foi um caso verídico de um rapaz que foi preso em uma cela onde existiam 6 homens. E esse rapaz, talvez uma briga, numa noitada dessas, ele foi preso e seria solto no outro dia, né? Só que o que foi que aconteceu? Né? Esses homens, digamos assim, desesperados, pegam o rapaz e estrupam o rapaz, né? Então, barrela significa a curra masculina, significa o quê? Justamente, né? Ele sofre essa violência sexual, né? E o Plínio se baseou em um fato real e de fato isso existiu, isso realmente chamou a atenção dele e o que foi que aconteceu? Esse rapaz, depois que ele é solto, ele espera que esses homens saiam, né? Sejam liberados, e ele mata esses homens, né? Ele se vinga de um por um. Né? Então, logicamente que essa história, esse mote, esse enredo, é um enredo que, logicamente, o Plínio, aquilo chamou a atenção dele,
E isso iria marcar a primeira trajetória dele, né? A primeira fase dele, que é justamente o teatro marginal. Então, qual é a primeira providência que ele vai falar? Ele vai falar desses homens que vivem um conflito dentro da cela, né? De uma cela de uma prisão. E nessa prisão, nessa cela, havia um poder paralelo, né? Então, havia sempre o chefe, o que mandava, né? Então, assim, é um fato que o Plínio identificou nesse período aí e que realmente é uma coisa muito atual, realmente, né? Os nossos presídios, infelizmente, eles são norteados de comandos paralelos, né? Existe a lei do mais forte, né? E realmente isso chamou a atenção do Plínio. Óbvio, ele tentou estrear essa peça, no outro dia a peça foi censurada e proibida. Só lembrando, Nonato, que na década de 50, né, esse final da década de 50, digamos que essa peça, essa proposta do Plínio, fosse, digamos assim, uma ameaça aos bons costumes, à moral e aos bons costumes, né? Ou seja, em outras palavras, né, isso não era um fato, digamos assim, muito comum de ser teatralizado, de ser encenado, né? Então, por isso que a peça dele é proibida. Mas ele não desiste. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Ele mesmo tendo essa peça proibida, que vai ser liberada tipo 20 anos depois, ele decide também, na década de 60, é um período super rico para ele. Por quê? Porque ele vai também escrever outras peças, focando justamente o quê? Focando esses personagens marginalizados, né? Então, primeira fase do Plínio, ele vai dar voz a justamente essas pessoas excluídas, né? Então, ele vai ser aquele dramaturgo, aquele autor teatral que ele convive, ele observa, né, o fato e ele traz isso para o papel, né? Ele consegue colocar isso no papel, né? Então, justamente como você falou, a década de 50 essa construção de Brasília, porque antes a capital do governo era no Rio de Janeiro, né? Então, quando o Juscelino faz essa Brasília e inaugura a Brasília em 1960, né? Então, Ave Maria, era uma modernidade, era o começo de muitas coisas, né? Aí você falou da Bossa Nova. Realmente, a Bossa Nova, ela vai retratar esse período rico da música, né? É uma nova forma, digamos, uma forma brasileira de fazer música, né? Então tudo era muito novo. Realmente isso vai fazer um registro, isso vai permitir que as pessoas tenham outros olhares. Essa modernidade também vai fazer com que a gente comece a valorizar os nossos artistas, né? Começa a ver que o Brasil, quer dizer, que havia uma produção cultural, né? Porque, óbvio, até então a cultura, o que acontecia? Você pegava muito o que vinha de fora, né? E a partir daí, do final da década de 50 para 60, os artistas eles começam a, digamos assim, implantar a sua forma de ver o mundo, né? As suas propostas, que até então era uma coisa muito, digamos assim, não vou dizer que não existisse, existia, mas era uma coisa ainda muito em pequenas proporções. Então o Plínio vem com esse objetivo de fazer o Barrela, né? E, obviamente, é a primeira peça que ele escreve, é a primeira peça que vai ser logo de cara censurada, né? Esses assuntos, realmente, essa violência, esse estupro masculino, realmente não era comum, digamos assim. Não era um assunto de fácil acesso, né? De fácil encenação, né? Mas ele foi corajoso, ele não se deixou, digamos assim, ele não se deixou influenciar. Mesmo tendo a peça proibida, na década de 60 ele viria com outras propostas, certo? Então, aproveitando, né, aí tem aqui um perfil da sociedade brasileira dos anos 50, né? Quer dizer, é uma sociedade meio contraditória, né? Porque se você for ver durante o governo de JK, como é que era o Brasil, né? A questão dos valores, né? Existe uma certa contradição em relação a essas questões de valores morais. Por exemplo,
de um ponto de vista, né, a sociedade era machista, né, e maniqueísta, divididas, né, com anáguas, combinações com enchimento, entre uma série de coisas, né, e as mulheres sem vergonhas, né. Aí as primeiras seriam as esposas, que em geral teriam casado virgem, né, que na época a questão da virgindade era também fazia parte da cultura, né, as mulheres que não fossem virgens geralmente eram discriminadas, né. Até a própria questão Isso, do isso. pílulas anticoncepcional, quer dizer, então, isso aí era uma coisa de outro mundo, né. E as mulheres tinham casado virgem, cuidar de coisa, né. Logicamente, nesse contexto podia existir a questão da separação, a mulher tinha que, né, o casal tinha que viver junto, porque seguia os ditames da sociedade da época. Aí, as segundas seriam Ou as mulheres seja, ou seja, associadas, né? ou seja, Hum. se a mulher fosse querer se separar do marido, ela também era criticada, né? Ela era mal vista, havia Aí, até uma certa rejeição, né? Então, o aí, casamento ele era para até que a morte os separe, né? Então, isso é muito presente também nessa época. Mesmo que o seu casamento não fosse uma coisa, digamos assim, feliz, mas você era obrigado a conviver com ele até o final da sua vida, e né? as segundas seriam as dançarinas e vedetas, certo? Que ofereciam tratamento de luxo aos seus seletos convidados, né? Roupas íntimas, provocativas, perfume, champanhe e um ambiente com pouca luz. Como faz Angelita Martinez, que era tida como amante do vice-presidente que era o João Goulart, certo? E a categoria das mulheres separadas, aí, desquitadas, né? Que era motivo de vergonha e constrangimento para as famílias de bem, entre aspas, né? Só que a Isso. sociedade cheia de valores e tal, ela, quando chegava na época do carnaval, certo? As pessoas que eram tidas como bem comportadas, geralmente iam para os salões, né, de festa, aquela coisa toda, e ao som das marchinhas ficavam rebolando, né, com roupas ousadas, utilizando máscaras e consumindo o chamado lança-perfume, né? Isso aí fazia parte da sociedade, falso moralismo, né? Então a questão da. Não só o Exatamente. Total lança-perfume, como falso outras drogas, moralismo, né? né? Isso pode, não pode, né? Aí, É agora vem interessante. essa questão do Plínio, né? De repente ele lança, né, uma ideia, né, que provocativa e a própria sociedade com seus falsos valores, né, começa então a questionar isso. Então, em uma sociedade de falsos valores morais nasce Barela, né? Barela, né? É tempo de Barrela, prática, Barrela, Barrela, né? Barrela. É Barrela. Isso. Tempo de práticas precáveis, oposições e de afirmação entre o bem contra o mal. Também, nesse contexto, né, seria o quê? O comunismo, de um lado, e do outro, capitalismo. Só que o comunismo era tido como um mundo que ameaçava a sociedade. Então, as pessoas aqui no Brasil, né, foram educadas a temer o comunismo, né, entre aspas, né? E nessa questão da Guerra Fria, os Estados Unidos, praticamente, ele exerceu uma forte influência sobre o comportamento brasileiro. Tanto que se você for ver a década de 60, basicamente o povo brasileiro copiava a moda, é isso? A forma de vida do povo americano. E no ano de 1958, né, Exatamente. nasceu a peça, como foi falado, né, baseada em fatos reais. Inclusive, você pode até reforçar, né, essa parte aí da peça, né? Exatamente. Ele escreveu, né? Ele ficou encantado com o teatro e ele decide também ser ator. Na verdade, ele escreveu e no caso, ele mesmo dirigiu. Ele até tem um depoimento no site dele, no sítio oficial dele, que tipo assim, ele fez tudo, né? Ele fez um pouco de tudo para que realmente a peça desse certo. Mas assim, de cara, logo depois, na década de 60, meados de 70, que foi talvez um dos períodos mais ricos da dramaturgia dele, ele vai ser muito perseguido, né? Então, assim, tudo que tinha o nome dele era motivo de perseguição, era motivo de proibição. Tá entendendo? Então, assim, Barrela vai justamente vai registrar esse momento aí.
E é interessante porque digamos assim, é um assunto sério, delicado, mas ele consegue colocar de uma forma bem sutil no papel, né? Então, assim, são homens em conflitos, sequiosos, sedentos, né? E, digamos assim, logicamente que ele mostra esse escrito para a Patrícia fica encantada. Porque até então, o Plínio, ele não era, digamos assim, como é que eu vou dizer? Ele não tinha uma profissão definida, né? Ele foi um pouco de tudo. Ele tentou ser jogador, tentou ser torneiro mecânico, tentou fazer um concurso para banco. Quer dizer, ele, na verdade, como todo jovem da época, dos seus 20 e poucos anos, ele estava tentando se encontrar, né? Se encontrar. E aí o teatro, digamos assim, o pegou, o teatro encantou. Só que ele, o que vai tocar o Plínio? Ele realmente, nessa primeira fase da dramaturgia dele, ele quer reproduzir essas situações verídicas, né? Então, ele é aquele dramaturgo observador. E a missão dele é o quê? Trazer essa realidade para a dramaturgia dele. Tanto que o Plínio ele é muito associado ao Nelson Rodrigues, né? Porque o Nelson também, na década de 60, 50, ele vai ser aquele dramaturgo que vai justamente descaracterizar essa família feliz, né? Final feliz não existe, né? Existe, digamos assim, esse falso moralismo que você falou aí, realmente era gritante, né? Não tinha essa coisa, final feliz. Havia o moralismo, né? É tanto que eu me lembrei até de uma passagem que dizia assim: a mulher para casar é uma, a mulher para se divertir é outra. Então havia muito isso, né? Essa coisa do objeto sexual, desse falso moralismo, existia demais. E isso realmente vai pegar todo esse período aí do final da década de 50, né? Então, na verdade, o Plínio ele vai ser extremamente criticado, que é um tipo de dramaturgia que vai incomodar, né? No caso, ele se inspira no fato real. Lógico que ele não vai dar nome às pessoas, né? Ele tem um cuidado. Então vão ser 6 homens que vão ser colocados no xadrez, né? E aí, logicamente, vão se aproveitar de um jovem rapaz, né? Imagine a circunstância do enredo em que ele realmente vai escrever esse trabalho dele, né? Mas qual era o objetivo do Plínio fazer isso? Era justamente dar voz a esses fatos reais, dar voz a esses excluídos, né? Claro que na peça ele se baseia nisso daí, mas o final do Barrela, ele não vai, logicamente, ele não vai colocar esse jovem revoltado, né? Como de fato aconteceu. Qual é o final? Existe o estrupo e no outro dia é como se não tivesse nada, tipo assim, tá tudo normal, né? Entre aspas, né? Como se nada tivesse acontecido, né? Então esse falso moralismo é gritante, né? E aí o Plínio ele começa justamente a desenvolver esses parâmetros, a justamente chamar a atenção nisso daí, né? Não é tipo assim, eu quero desenvolver um tipo de dramaturgia que incomode, né? Chame a atenção, entendeu? Então o objetivo dele era esse. Por isso que os seus críticos vão dizer depois que ele vai ser uma figurinha difícil, né? Ele vai ser aquele dramaturgo, vai ser uma pedra no sapato, né? Logo no começo ele é incompreendido, ele vai sofrer uma certa rejeição, é tanto que, logicamente, Barrela, ele só vai conseguir editar essa peça de teatro anos depois, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia os seus livros de forma artesanal, né? Ele mesmo datilografava, dava um jeito de encadernar, né? Uma gráfica, uma coisa básica, e ele ia vender esses livros, essas dramaturgias, em eventos, né? Por quê? Porque ele queria justamente, ele queria se fazer ouvir, ele queria se fazer propagar, né? Mas, lógico, ele vai ter a censura não só do período político, mas também ele vai ter a própria censura de algumas pessoas, né? Tem gente que vai ter acesso às peças do Plínio e vai detestar. Tem outras pessoas que vão ficar o quê? Encantadas, né? Com a proposta dele. É aquela história, né? Você gosta ou não gosta. Não tem meio termos, na verdade.
essa proposta do Plínio, essa proposta dramatúrgica dele, certo? Mas é isso. E tem até uma entrevista que aí as pessoas que estão ouvindo aqui o módulo, se quiserem entrar no YouTube depois, tem uma entrevista dele conversando com a Bruna Lombardi. E ele fala, né, que naquela época ele sentiu na pele a censura. E hoje, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que hoje em dia a mídia é que vai ser a grande censura, né? A mídia é que vai justamente... E é uma grande verdade, porque a mídia, ou ela te eleva, ou ela te afunda, né? Então, hoje a gente vive uma guerra de fake news, né? Hoje a gente 99. Então, ele vai vivenciar muito bem esse período da década de 50, 60, 70. Depois, a segunda fase dele vai ser uma fase mais light, né? Uma fase, digamos assim, mais esotérica, né? Que aí ele vai beber em outras fontes. Mas, digamos, o seu conhecimento, o seu reconhecimento, de fato, vai ficar nessa proposta do teatro marginal, do teatro dos excluídos. A ideia realmente vai ser essa. Mais alguma observação, Agora, Nonato, sim, que você queira fazer dessa década de não, 50? agora, com relação a essa questão aí dos anos 50, é uma coisa interessante, que você vê após a Segunda Guerra Mundial, né, aí vem a história da Guerra Fria e o mundo começa a sofrer algumas mudanças, principalmente nos Estados Unidos, né? Surge a questão do rock, né? De juventude, né? A questão dos jovens rebeldes que vão começar a consumir droga. Aí a questão do sexo, né? Vai fazer parte do cotidiano do jovem americano. Aí agora contraditório, né? Já que o Brasil vai copiar basicamente a cultura americana, aí quando chega nessas questões, a relação sexual entre homens, né? Aí a sociedade repudia, mas ele vai achar normal os filmes pornográficos, né? Quer dizer, né? Começa a rolar a questão do cinema pornô, né? E que na década de 60 ele vai ser a chamada pornochanchada que vai fazer parte da nossa cultura, né? Mesmo na época de Isso. censura, né, quando é implantada a ditadura, certo? Muitos filmes vão ser exibidos no cinema, ou muitas peças também com essa questão mostrando a questão da sexualidade, mas só que relações entre pessoas do mesmo sexo, né, sexo diferente, porque no caso homem com homem ou mulher com mulher, geralmente a sociedade vai repudiar, né? Aí, vou falar aqui um pouco assim, sobre a questão do governo JK, né? Algumas características gerais com relação à parte econômica, né? Isso, Aí, exatamente, né? aí, quer dizer, tem um plano de metas, né, do governo, no qual ele vai dar prioridade, né, para a questão da investimentos do Estado, produção de energia. Isso para quê? Para poder incentivar, logicamente, a industrialização do país. Vem a questão do transporte, a alimentação, a indústria de base e o investimento na educação. Porque se você for ver bem, no final da década de 50, é que no Brasil vai se instalar a indústria automobilística, as principais indústrias, né, da época, né, elas vão vir para o país e também indústrias, né, de produção de eletrônicas ou eletrodomésticos, certo? Aqui vão ser produzidas geladeiras, né? Aí, nessa década de 50, quando surge também a televisão, né, o Brasil vai se encantar com essa nova descoberta, né, do lazer, né, que vai, de certa forma, mudar o perfil da sociedade brasileira. E não Aí, só mudar, eu acredito também que essas novas tecnologias também, elas vão influenciar, né, o comportamento, né, das pessoas, né? Que você observa que o jovem da década de 50, ele tinha um comportamento X, o da década de 60, 70, então você vê que as gerações, elas vão se modificando, né? Com o tempo, a influência, as mudanças vão ser gritantes, né? Mas é interessante. E finalmente, com esse trabalho, mesmo o Plínio sendo rejeitado, sendo criticado, ele decide seguir com o teatro, né? Decide enfrentar isso daí.
Eu costumo comparar o Plínio Marcos com, no bom sentido, é aquele cururu que você bota para fora com a vassoura e ele vem de volta, né? Claro, uma comparação, tô fazendo, não que o Plínio seja um cururu, pelo amor de Deus, mas assim, é a insistência. Mesmo recebendo o não da censura, ele não baixou a cabeça. Tipo, é isso que eu quero para mim, então eu vou correr atrás. Né? Só vou sossegar num dia que eu ver o meu trabalho reconhecido, meu livro publicado, né? É tanto que lá na frente ele deixa um pouco a produção teatral e vai começar a fazer romances, vai começar a escrever crônicas, aí ele vai enveredar no jornalismo, né? Para ver se ele tinha esse reconhecimento, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque ele sente na pele essa rejeição. Ele vai sentir na pele justamente o quê? Essa coisa da censura, do proibido, do não poder se manifestar, né? E detalhe, a gente não tinha entrado ainda na ditadura, né? Não tínhamos entrado na ditadura ainda. É como você falou, o assunto que ele colocou, uma violência, um estupro masculino, era um assunto que não era lá, digamos assim, vendável, né? Não era uma coisa de se aprovar, não era assunto para ser tratado numa peça de teatro, entendeu? Mas ele é aquela história, ele estava determinado a dar voz a justamente esses assuntos reais, a voz a estes excluídos. Então, nessa primeira fase dele, ele veio mesmo para incomodar, né? Aí Mais alguma também observação? tem outra coisa Diga, também, né? Lati. Se você for ver o final da década de 50, né? Geralmente o pessoal universitário ligado à União Nacional dos Estudantes, eles gostavam muito de trabalhar a questão do teatro, mas era o teatro político, né? Geralmente a pessoa estava mais Isso. envolvida. Aí quando uma pessoa aparece tratando de questões sociais, mas aí quer dizer, aí de repente não, acho que não vai chegar a alcançar o jovem, né, que estava envolvido com a questão política, né, principalmente com a influência do Partido Comunista, que vai influenciar muita gente. Aí vem a disputa ideológica entre socialismo e capitalismo, né? E se você for ver bem na década de 50, 70, até 70, né, as pessoas tinham aquela história de ignorar o sexo, né, essas coisas de sexo não interessavam, porque o que interessava era a disputa ideológica entre dois sistemas, né, capitalismo versus socialismo. Aí, outra coisa importante aqui, só recapitulando, a questão da política econômica do JK, que foi denominada de nacional desenvolvimentismo, era semelhante à chamada Bossa Nova, né? Esse ritmo musical que surgiu na década de 50, aqui no Brasil, e que combinava com a música nacional, né? E o caso do jazz nos Estados Unidos. E essa É política americano. do desenvolvimento, né, que representava uma variação melódica dentro do modelo de substituição de importações, visava, né, superar um dos seus aspectos mais emblemáticos, ou seja, a obtenção de investimentos estrangeiros no país. Ou seja, o JK ele estava preparando o Brasil para receber investimentos. Então, o Brasil tinha que ser moderno para poder aglutinar o capital americano e assim se tornar um país, né, sair que na época era chamado país de terceiro mundo. Então, ele sair desse perfil de país de terceiro mundo e se tornar um país em processo de desenvolvimento. Aí, quer dizer, né, tanto que nesse contexto as multinacionais começam a se instalar aqui no país, né? Ou E o grande... seja, ele sai para se tornar futuramente um país desenvolvido, né? A ideia seria essa, né? Só Aí que o grande... isso, digamos que isso daí foi para o brejo, né? Porque não dependeria só da boa vontade dele, né? Infelizmente, né? E o A grande questão dos marco foi interesses. a construção de Brasília, né? Quando ele inaugurou Brasília, em 1960, dia 21 de abril de 1960, certo? Aí, quer dizer, o marco da modernidade seria Brasília, né? Certo? Isso, E exatamente. nesse contexto, né, pô, até chega ao fim a República Populista. Só que o Plínio Marcos vai conviver com um período ainda mais conservador, né? Quer dizer, a produção, a produção, né, teatral dele, né, as peças, elas vão sofrer como se diz, uma repressão, principalmente quando o Jânio Quadros, né, que
era um homem altamente conservador e contraditório, assume o poder, né? Então, aqui vem um perfil rápido dele, né? Ele vai assumir a presidência utilizando uma vassoura, né? A vassoura que vai varrer a corrupção do Varrer a país. corrupção do país. Meu Deus do céu. Um discurso É bem verdade. parecido com os governantes, né, da era do século XXI, né, esses falsos populistas, né, que chegam às vezes prometendo isso e aquilo, quando na realidade são falsos moralistas, né. Aí o que é que acontece? O Jânio Quadros assumiu a presidência, né, o povo é, foi levado por um discurso, né, falacioso, e o que foi que ele fez? A primeira postura dele foi chamar os deputados de ociosos, né? Quer dizer, para ele, o Congresso Nacional não representava nada, quer dizer, eram pessoas que viviam sem fazer nada que não interessavam para ele. Tanto que ele vai se isolar praticamente. Ao invés de se preocupar com a questão econômica do país, né, investir na educação, investir na saúde, a preocupação do presidente foi criar leis, uma lei proibindo briga de galo, né? Quer dizer, ele criou uma lei, né, estabelecendo que no país não poderia existir briga de galo. Outra coisinha que, não, que você vai ver no perfil, né, a questão de proibir o funcionamento dos jockeys clube no final, né, em dias úteis, né, que só poderia funcionar nos finais de semana. Vai proibir as mulheres utilizar biquíni nas praias e nos carnaval, na época de carnaval, nos bailes, era proibido a utilização de lança-perfume. Aí, quer dizer, Meu você vê Deus. que a postura dele é altamente conservadora. Agora, imagine um presidente desse em relação a uma peça, né, onde vai falar de questões, né, do cotidiano de presídios ou de relações entre casais. Quer dizer, então isso aí para ele era uma coisa imoral, né? Quer dizer, a censura já Totalmente. começou daí, né? Quer dizer, bem antes Começou dos daí, militares tomar exatamente. o poder, já existia uma sociedade Já altamente havia conservadora, né? Aí vem a contradição conservadora dele. e falso moralista, como você já falou aí, né? Porque, logicamente, essas questões sempre existiram. Elas não são novas, elas sempre existiram. Só que era tudo muito velado, né? Não se comentava, não se falava, era tudo muito por debaixo dos panos, digamos assim, né? Infelizmente, né? Então, graças a Deus que hoje a coisa está mais aberta, assim, não tem como você botar uma venda nos olhos, né? Nós chegamos a um ponto que está tudo, não sei até que ponto é bom ou ruim, está tudo muito liberado, entre aspas, né? Mas a gente, é como o Plínio falou, a gente vive meio que censurado pela mídia, de uma certa forma, né? Até onde vai essa nossa liberdade de expressão? De uma certa forma, ele tem razão. Por quê? Porque hoje você convive com muitas informações ao mesmo tempo. E você pode ser o quê? Dependendo do ponto de vista, você pode ser bem aceito ou não, né? Do que você vai fazer. Então, realmente, a mídia ela tem um poder muito forte. Ou ela te eleva ou ela te afunda, né? Então, realmente não tem alternativas. Mas se você for observar a sociedade brasileira no contexto atual, ela também é meio contraditória. Tanto que você observa nas novelas, né, aparecem cenas de nudez, né, as mulheres mostrando os seios, né, de repente, novelas onde adolescentes, né, aparecem aquelas cenas bem ousadas. E, de repente, essas mesmas pessoas que assistem essas novelas, né, elas condenam, de repente, determinadas pessoas que são trans, né? De repente, uma pessoa que é transexual, aí às vezes é condenada, marginalizada, xingada nas redes sociais, né? Por essas mesmas pessoas que assistem aquela novela e que na novela ela fecha os olhos e acha normal aquilo, né? Mas quando de repente a mídia resolve condenar uma pessoa e tal, aí essas pessoas, né, elas vão repetir aquele discurso, né, contraditório, né? Sim, a sociedade hoje de falsos valores morais, quer dizer, o Brasil não mudou nada, né? É, Apesar de nós talvez estamos, mudou só, talvez os personagens, né? Mas hoje em dia você vê a mulher assassinada porque ela decide não ficar mais com seu marido, com seu companheiro. Então, infelizmente, em pleno século XXI, a mulher ainda é um objeto sexual. É como você falou, os trans, os travestis, essa nova forma de gêneros incomodam ainda.
né? Agora, Você é negro, não presta. Então, assim, infelizmente, são questões básicas que deveriam ser respeitadas, né? Mas, infelizmente, existe uma onda de violência muito grande ainda, né? É tipo assim, tira, mata, expurga, está incomodando. Então, essa mentalidade para algumas pessoas é super normal, né? Infelizmente, que é um absurdo, não era mais nem para existir isso. Não era mais nem para se estar fazendo esse tipo de violência nos dias de hoje, né? Enfim, é um negócio terrível. Outro ponto que eu posso também colocar aqui, esse tema do Plínio, essa barrela, é uma coisa super atual hoje, né? Os presídios, por mais que tenham segurança, existe um código de honra entre eles, existe um poder entre eles, né? E, logicamente, que o Estado sabe disso, mas ele não vai se meter naquilo dali. Claro que ele tenta manter a ordem, óbvio, né? Mas ele não vai. Hoje nós vivemos o quê? Nós vivemos esse período do tráfico, né? Dessa violência do traficante, que não é só aquele traficante da década de 70 que tinha sua banquinha de drogas. Hoje existe, é mais do que isso, né? Então, hoje se mata, se você entrar num negócio desse e não fizer o que eles querem, você é facilmente apagado, é mais um na lista, né? Então, é terrível. As facções, elas estão entranhadas, né? Quer dizer, é outro comportamento que talvez na década de 50 não existisse, né? Se existia a droga, era uma coisa muito fechada. Aí a coisa começa a se estruturar, como hoje a gente convive com isso, né? Com essa violência, com essas facções, com essa outra forma digamos assim, social de resistência, né? A gente observa muito isso daí, né? Mais alguma aí, observação aí que você queira aí, fazer? voltando para o Jânio aí para encerrar, né? E passar lá para o Hum, João Goulart. Por exemplo, o Jânio Quadros, né? Ele tinha uma postura meio dúbia, né? Meio duvidosa em relação à questão da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Ele preferia ficar independente, né? E quando ele tinha, como ele tinha, mesmo tendo uma postura conservadora, né? Assim, ele tinha uma certa Cuba, né? Quer dizer, ele, na realidade, ele gostava do Fidel Castro, né? Quer dizer, agora é tão contraditório, ele é um cara conservador, um cara cheio de, de preconceito, cheio disso, daquilo, de repente, ele tinha uma certa, né, simpatia pela figura do Fidel Castro, é tanto que ele trouxe, né, o ministro, né, o Ernesto Che Guevara, que foi um dos líderes também da Revolução Cubana, em 59, trouxe ao Brasil e prestou homenagem a ele com a Gran Ordem do Cruzeiro do Sul, né, que é uma medalha que simbolizava a mais alta honraria da nação brasileira. E, após essa homenagem, foi o que aconteceu. Grupos conservadores, né, ligados à igreja, militares e empresários, começaram, então, a fazer uma campanha contra o Jânio Quadros. Ele, como não tinha apoio praticamente no Congresso, né, já que a relação dele era meio complicada, ele acabou então renunciando, né? Aí na renúncia dele, quem vai assumir o governo vai ser o João Goulart, que era o vice, né? que até ele Que era de fala, né, outro que partido, né? forças ocultas, né, fizeram tomar essa atitude, que até hoje ninguém sabe que forças ocultas eram essas, né? Aí, Realmente quando é um polêmico. o João Sim, Goulart diga lá, desculpa. o João Goulart, na época da renúncia, ele se encontrava na China, certo? Só aí, por conta disso, né, aqui no Brasil queriam impedir, né, a posse dele. E os conservadores, né, de repente, fizeram aquela história de botar um parlamentarismo, né, aqui no Brasil foi uma coisa bem curta, né, que depois teve um plebiscito e a população brasileira optou pelo presidencialismo. Aí ele pôde governar. Aí ele vai tentar fazer umas mudanças bem radicais, né, mudanças essas que não vão agradar basicamente a setores, né, da sociedade brasileira, porque ele queria fazer uma reforma agrária.
Aí isso aí, logicamente, é contra os interesses dos grandes latifundiários, como hoje, né? Com certeza. Até a reforma agrária, os políticos, a grande bancada do boi lá, geralmente eles não querem reforma agrária. Então, ninguém fala mais nem de reforma agrária, né? Passou o Não, governo do PT, é aquela um porra toda, ninguém assunto, fala mais. exatamente, é um assunto que não é nem comentado, né? Morreu, é como se tivesse morrido. Ele queria Interessante também fazer isso. uma reforma administrativa. Interessante que até hoje os governos tentam fazer uma reforma administrativa, né? Logicamente, ele andou fazendo algumas mudanças, né? Porque se você for ver, na década de 50, 60, os funcionários públicos, né? Eles geralmente não eram obrigados a ter nível superior. As pessoas com nível médio exerciam determinadas funções e o salário era bem, como se diz, bem gordo, né? E tinha uma aposentadoria bem razoável. Queria também fazer uma reforma bancária, tributária, eleitoral e educacional, certo? E na tentativa de se aproximar com os setores pobres, né? Eu queria fazer mudanças, principalmente em reforma agrária, questão investir na educação. E isso aí era o quê? A coisa que agradava geralmente as camadas mais pobres da sociedade e os indivíduos de classe média que tinham uma certa consciência, né? Mas só que isso aí desagradou, logicamente, os grandes empresários e os militares mais conservadores do país, que se organizaram e no dia 31 de março eles depuseram o João Goulart e implantaram a chamada ditadura no país. E nesse período da ditadura é que os artistas vão sofrer na pele a perseguição e até tortura, né? Quer dizer, muitos Exatamente. vão ser Mortes, presos, torturas. É certo? como eu comentei, é o cala-boca, né? O artista, na verdade, o artista ele vai ser um difusor de opiniões, né? Então, por exemplo, um dramaturgo, no caso, um Plínio Marcos, falando dessas questões realistas, sociais, né? Falando desses personagens marginalizados, logicamente ele é um incômodo, né? Ele realmente é um louco, né? Quem é que vai querer assistir uma peça dessa, né? Então, tira, proíbe, porque não tem nada a ver, né? É uma proposta totalmente fora dos padrões, digamos assim, da época, né? E, lógico, o Plínio ele foi usado. E os artistas, uma boa parte, os que não foram convidados a se retirar, né, do país, porque eram perseguidos, né, ficaram confinados, e alguns foram mortos. Então, assim, foi um período muito difícil, né, de represárias, entre aspas, vamos dizer assim, era uma disciplina forçada, né? Você tinha que obedecer, senão você morria, não tinha meio termos, né? E é como você falou aí, por ser comunista, os considerados comunistas revolucionários eram um mal para a pátria, né? Era um mal para a sociedade, né? E ainda tem hoje nos dias de hoje, ainda tem gente que pensa dessa forma ainda, né? Então, assim, na verdade, há também muita desinformação, né? Muita gente não conhece a nossa história do Brasil, não tem essa leitura crítica, né? Infelizmente, né? Então, assim, voltando aqui para o Plínio, realmente ele tentou, digamos assim, fazer esses alertas, tentou chamar essa atenção, né? Para as pessoas sensibilizar. Eu acho que a ideia mesmo era a sensibilização, né? Claro que ele foi mal interpretado no começo, né? No começo, ele, digamos assim, ele penou um pouco até ter esse reconhecimento. Mas o que é mais interessante nele é que ele não se deixou abater, né? Ele poderia ter tido, não vou mais, não estou mais afim, mas ele se manteve. Então aí, está aparecendo aí o slide, né? Na verdade, a gente está no módulo 2, do 2 da oficina, né? Que hoje nós estamos tratando da peça Barrela, que já foi em 58, e anos depois essa peça ela vai sofrer uma adaptação para o cinema, né? É interessante, claro, com outra leitura, com outra proposta. Vá passando aí, Nonato, pode passar. Pode passar. Próximo. O outro. Pronto. Aí o que você vai ter aí? O que você vai ter aí, né? Você, como você já bem falou, né? Ele vai escrever sua peça aos 22 anos de idade. Logicamente, ele não tinha muita experiência,
ele vai mostrar essa peça para Patrícia Galvão, que é a Pagu, né? E ela ficou, logicamente, encantada com essa nova forma de dramaturgia dele, né? E aí, logicamente, ela vai o quê? Ele começa a participar dessa ala teatral, porque até então ele era o quê? Ele era apenas um palhaço de circo. Ele fazia meio que circo, meio que teatro. E aí ele começa o quê? Ele começa a entrar nesse métier da dramaturgia, entrar nesse métier do, digamos assim, do teatro, né, através da Patrícia. E aí ele é convidado, ele substitui, ele faz pequenos papéis e decide ele sair lá de Santos e logo no começo da década de 60 ele vai morar no Rio, em São Paulo, né? Vai tentar a sua vida lá. E logicamente ele vai ter uma influência também da UNE, né? Da União Nacional dos Estudantes. Então, assim, a gente vê na postura aí do jovem Plínio decisões revolucionárias. Ele não estava satisfeito com aquela situação ali, né? Então, ele procura o teatro como uma forma de expressividade, uma forma de colocar suas ideias, né? De desenvolver suas ideias, né? Mesmo sofrendo na pele essa crítica, sofrendo na pele essa censura. Então, ele não se deixa abater, né? Então, na verdade, essa peça, a Barrela, ela foi censurada, ela foi proibida logo que ela estreou, em 58, e 20 anos depois, quer dizer, 78 é que essa peça vai ser liberada, né? Então, assim, muito tempo depois para que a peça realmente seja liberada. Mas é como eu disse, ele não desistiu, né? Então, antes, como eu já comentei, ele vai fazer uma espécie de circo-teatro, né? Vai fazer ele começa a desenvolver uma série de funções artísticas, né? E com a Patrícia ele tem essa visibilidade, digamos assim. Ele começa a conhecer autores teatrais. Ele começa a tentar entender o que seria essa dramaturgia, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ler Beckett, ele vai ler Arrabal, quer dizer, até então ele desconhecia esses autores, digamos assim, esses autores teatrais. E ele vai começar a se informar. E a partir daí, quer dizer, final da década de 50 para 60, é que ele vai justamente o quê? Criar a sua própria dramaturgia, né? Digamos, ele vai implantar uma nova forma, um outro olhar sobre essa dramaturgia. Aí, pronto, eu vou destacar aqui o grupo que eu faço parte, que é o Grupo Barrela, Grupo Imagens, Grupo Barrela é hoje, Grupo Imagens de Teatro, que algum tempo atrás montou a peça, né, na direção do Edson Cândido, né? Então foi bem interessante. Por quê? Porque o grupo Imagens, ele sempre faz uma pesquisa etnográfica. E eu, na época, fui convidada também para fazer esse estudo, né, esse estudo da peça. E interessante que o próprio Edson depois comentou que ele, mais alguns atores, chegaram aí ao presídio masculino, chegaram a tentar entender aquela realidade ali, né? E uma das coisas que chamou muita atenção ao pessoal do Imagens foi o quê? Não é só ver, conviver, olhar aqueles homens presos, mas observar o colorido daquelas celas, observar o cheiro, o odor, o incômodo, né? A forma como aqueles homens eram trancados, sem muito espaço, aquele cotidiano ali, tá entendendo? E realmente não é fácil. Só você indo para um presídio desse, observando, é que você realmente vai ter essa dimensão. E a partir disso daí, ele traz essa realidade para essa montagem do Barrela. Aqui tem uma foto do nosso querido Alcântara, que é um ator cearense, né? Então, justamente, ele vai ganhar um edital da Funarte e ele vai montar uma trilogia que vai começar, ele vai montar Barrela,
vai montar a navalha na carne e depois ele fecha com o abajur lilás, né? A peça, essa peça Barrela, ela chamou a atenção, foi muito bem quista pelo público, porque realmente os atores se dedicaram, houve um trabalho de ator muito bom e realmente chamou a atenção. Veja bem, né? 2009, 58 para 2009, né? Muito tempo depois. Mas é um tema que ainda está muito atual, está muito presente na vida da gente. Então, eu destaquei aqui o grupo Imagens, é tanto que essas fotos, né? Essas fotos que eu estou mostrando aí, elas estão no mapa cultural do grupo, né? Do grupo Imagens, né? A cada informação eu estou colocando também o link, né? Para quem esteja assistindo, se quiser dar uma pesquisada, pode pesquisar, né? Dos autores das fotos e tudo. E eu justamente, das milhares de montagens de propostas do Barrela, eu destaquei o Grupo Imagens com essa proposta em 2009. Muito bem. Aí vamos para o filme, né? Esse filme, ele foi feito em 1990, que é Barrela, Escola de Crimes, né? E o que acontece com esse filme? O Marco Antônio Cury, ele vai ser digamos assim, um estudioso, um amigo, uma pessoa próxima ao Plínio, que decide encarar, né, essa briga dele com essa temática dos presídios. Então, ele faz uma adaptação, né, da peça e coloca isso na linguagem cinematográfica. Então, na época que ele fez, ele chamou um grupo de atores, digamos assim, talentosos, porque realmente há um detalhe. Fazer Plínio Marcos, montar Plínio Marcos é um desafio, não é para todo mundo, não. Ou é ou não é, ou você vai ou não vai, não tem o meio termo, né? Então, vivenciar uma realidade dessa realmente não é para todo mundo. Então, na época, ele chamou o quê? Ele chamou o Marcos Antônio Cury, chamou o Fleischmann, né? Chamou o Cláudio Mamberti e o Gilberto Loureiro para fazer o enredo, né? Para fazer justamente o quê? O roteiro. Porque o que aconteceu? Ele pegou a peça e, quando fez o roteiro, ele fez uma adaptação para o cinema, né? E quem eram os autores? Paulo César Pereio, nós tivemos o Marcos Palmeira também, né, que se destacou, Cláudio Mamberti, Roberto Bontempo, Marcos Winter, Cosme dos Santos e o Chico Dias, né? O Roberto Bontempo, lá na frente, também iria fazer alguns trabalhos do Plínio Marcos, né? Ele até hoje é um apaixonado também pelo Plínio. E logicamente, foi um trabalho, apesar de 1990, ele vai chamar a atenção pela fotografia. Óbvio, é uma adaptação. Então, obviamente que o Cury, ele fez algumas pequenas mudanças, né? Mas você vê o grau de realidade, você vê a trama que ficou presente. Quem quiser assistir o filme, é só você procurar no YouTube, né? Você encontra facilmente, tá certo? Então, aqui eu vou demonstrar algumas fotos, né? Aqui justamente esse slide que o Nonato está mostrando aí, é justamente onde eu tirei essas fotos. Eu coloquei logo o link aí embaixo, né? Que é justamente a descrição que ele faz, né? Na cela, 6 prisioneiros, em cada um suas angústias, seus passados. A relação entre eles, a disputa do poder, sexo, curra. Um garoto é preso e colocado na mesma cela, onde convive com a revolta, com a solidão, enfim, com um mundo totalmente desconhecido para ele. O que se passa antes, durante e depois de um garoto entrar no xadrez é a história desse filme, né? Então, justamente, é inspirado, é baseado, né, na obra na peça teatral do Plínio Marcos, né? Então, esse seria mais ou menos aqui o roteiro do filme, né? Então, essas fotos eu tirei desse site, né? Justamente, você vê que são fotos bem... Você vê que existiu aí uma dedicação desses atores. Aí você tem o Bereco, né, o Tirica, Fumaça, o Louco, o Portuga, o Bahia, né? E o jovem que não tinha nome, era apenas o jovem que foi currado, né? Certo? Então eram esses os personagens
que compõem, logicamente, o filme, né? Então, era esse elenco aí, né? E é interessante porque chamou a atenção. Então, na verdade, há esse conflito de poder, né? Certo? Alguém manda, alguém obedece. E ele coloca aí o louco, né? O louco que não era bem louco, era louco até um determinado momento, né? Aí o próximo, outra foto também, né? Outras fotos, tá aí o Marcos Winter, muito jovem, ele faz o garoto que é currado, né? Que vai ser estrupado, no caso, né? Então, na verdade, foi um trabalho, foi uma adaptação muito bem feita, foi feito um trabalho de ator realmente muito bem pelo Cury, né? O roteiro também, você vê que o Cury chamou mais outras pessoas para fazer o roteiro, então teve esse cuidado, né? Porque não é só você representar a realidade de um presídio, então cada personagem desse, ele tem digamos assim, ele vai ter um contexto a ser analisado e a ser explorado, né? E, logicamente, os atores, o elenco, existia uma preparação de elenco e tudo, eles se dedicaram, porque realmente não é fácil. Aí tem esse comentário aí do Roberto Bontempo, como eu já disse, né? O Bontempo, ele foi um ator, depois ele vai fazer outros trabalhos do Plínio, né? E se torna até um pesquisador da obra do Plínio. Ele diz aí, o Plínio foi uma das figuras mais perseguidas artisticamente no Brasil. O submundo se tornou protagonista em suas mãos. O espetáculo traz para os palcos não só a história biográfica do dramaturgo, mas sim uma grande história de vida que atinge o espectador em geral. É como o Roberto Bontempo faz, né? Ele colocou o submundo como protagonista. Ele deu voz ao submundo, né? Coisa que não era comum. Quem era o submundo na década de 50? Não era nada. Era reles, era o lixo da sociedade, né? E é como você falou, Nonato, esse falso moralismo social cegavam as pessoas, né? Existia, mas era uma coisa muito velada, não se podia comentar, né? Então, assim, eu concluo por aí. Aqui, vá passando aí, Nonato, só para finalizar. Aí são as referências bibliográficas, né, para desenvolver os slides, as pesquisas. Eu quero agradecer aqui, professor Nonato, pelo apoio, por essa participação desse contexto histórico, e espero que vocês tenham gostado, né? Esse é o módulo 2, logicamente que virão outros módulos. Então, muito obrigada. Eu me chamo Luísa Pontes e estive aqui com o professor Nonato Nogueira nessa empreitada de analisar a peça e o filme Barrela. Muito obrigada.